compreensão dos irmãos que estão no último banco. Eu sei que, devido à minha estatura, fica difícil para quem está no último banco me ver, né? Mas eu gostaria de pregar hoje aqui embaixo. Estou com vontade de falar um pouquinho aqui mais pertinho de vocês. Quero já convidar você a abrir a tua Bíblia. Aliás, vamos fazer melhor. Eu estou com o texto aqui. Vamos ler alternadamente. Dá para ver aí? A letrinha está pequena, mas dá para ver? Essa é a versão internacional, a nova versão internacional, NVI. Está um pouco diferente da versão dos irmãos, mas mesmo assim, deixa a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Nós vamos ler alternadamente. Diz assim o texto: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Essas são as palavras de Deus, palavras que são sempre de salvação. Queridos irmãos, o reverendo Samuel, ele tem nos desafiado para que a gente possa trazer uma reflexão a respeito desse momento que nós estamos começando na nossa comunidade, que é um momento onde alguns projetos importantes têm sido implantados. Dentre eles, trabalho com famílias e também o trabalho que a gente está começando, está aí dando os primeiros passos, que é o trabalho com células, né? Que é a vida da igreja nos pequenos grupos. Apesar de nós já termos grupos funcionando na igreja, mas o trabalho com célula, ele requer algumas coisas a mais. E é por isso que a gente, então, foi desafiado a estar trazendo reflexões voltadas para essa realidade, para esse momento. Pensando nisso, a gente tem, em primeiro lugar, pensado que é importante a igreja entender qual é a sua natureza? Qual é a missão da igreja aqui na terra? Qual o propósito da nossa existência? Lembre-se que alguns domingos atrás, o reverendo Samuel nos trouxe uma reflexão em 2 Coríntios, capítulo 12, que falava da identidade da igreja enquanto o corpo de Cristo. E aí, eu queria, nessa noite, começar a refletir com os irmãos nessa outra figura utilizada por Pedro, no caso. Pedro não vai utilizar aqui a figura de corpo. Pedro vai utilizar a figura de um santuário, de uma casa espiritual, de um templo, para falar dessa realidade que é a igreja.
Então é por isso que a gente está trazendo nessa noite essa reflexão. Mas antes de nós irmos ao texto, eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e pedir que Deus esteja falando ao seu coração, que você não saia desta casa, nessa noite, sem ter escutado a voz de Deus a falar para a tua vida, a dizer para você o que Ele quer de você, o que é que Ele almeja que você faça nisso que é a igreja, que eu e você fomos chamados a participar. Curve a sua cabeça e ore comigo. Ó Deus, de infinita bondade e misericórdia, nós estamos reunidos no Teu nome nessa noite. Nós temos louvado a Ti, Senhor, mas agora nós estamos diante da palavra e nós queremos pedir que essa palavra nos alcance, Senhor. Que nós sejamos tocados pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração. E que ao sairmos nessa noite, nós tenhamos, Senhor, a certeza da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Quando eu lia esse texto, que fala a respeito de pedra, eu me lembrei de um poema. Poema que eu já falei aqui, mas falei em outro contexto. Poema que fala no meio do caminho. Você já deve ter visto esse poema. É um poema interessante. Interessante para alguns, outros não gostam. Mas eu acho interessante ele. Ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Que criatividade, né? A partir de uma pedra no caminho, o cara faz um poema. Eu pensei nesse poema, e alguns estudiosos dizem que Drummond, ao escrever esse poema, ele estava falando de dificuldades. E acredito até que sim. Ele estava falando de dificuldades que ele encontrou pelo caminho, que todos nós encontramos. E eu já citei esse mesmo poema aqui nesse contexto. Mas hoje eu queria que a gente tivesse um novo olhar sobre esse poema. O poema diz que havia uma pedra no meio do caminho. E o texto que nós acabamos de ler fala também de uma pedra. E essa pedra está também no caminho. Por isso que eu queria que nós tivéssemos um novo olhar sobre essa pedra e pensássemos que todos nós temos que fazer uma escolha a partir dessa pedra que nós encontramos no caminho. Que aqui eu não estou lendo como problemas. Essa pedra, eu entendo hoje que essa pedra que nós encontramos no caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa não é uma pedra qualquer. Não é uma pedra encontrada ao acaso. Mas é uma pedra colocada ali, proposital. Se eu estiver falando muito alto, faz o sinalzinho aí que eu tento baixar o som, viu? Se estiver doendo no ouvido. É porque eu me empolgo. Muito bem. Essa pedra foi colocada por Deus. É uma pedra que, se você lê o texto comigo, se você está com ele aí aberto na tua Bíblia, você vai perceber que, para quem sabe aproveitar essa pedra, ela tem uma serventia maravilhosa. Mas para aquele que não sabe aproveitar essa pedra, ou para aquele que não crê nessa pedra, essa pedra é uma pedra de tropeço. É aquela pedra que você topa, né, e sofre um acidente. Porque Jesus é uma pedra fundamental, onde todos os seres humanos precisam fazer uma escolha diante dela. Mas eu não vou hoje me direcionar diretamente sobre essa pedra, não.
Hoje eu quero falar a respeito dessa casa espiritual que está sendo construída. Esse é o tema da nossa reflexão que eu irei começar hoje à noite. Casa espiritual em construção. Essa é a igreja. Em construção, porque ela sempre vai estar aberta a incluir outras pessoas. Nós nunca vamos ser uma igreja pronta e acabada. Alguns meses atrás, nós fomos visitar a casa de um membro dessa igreja. Ele estava lá apresentando a sua casa reformada, casa bonita, nos levou para conhecer os cômodos. Linda casa, maravilhosa, acabada, pronta, né? Pronta, muito bonita. Mas a igreja é uma casa que nunca vai estar pronta e acabada, porque ela sempre vai estar convidando outros a fazerem parte dela. Por isso é uma casa em construção. E eu queria que você começasse a pensar na igreja assim. Casa em construção. Casa em construção. Porque casa em construção incomoda. Não incomoda, irmãos? Se você já teve uma reforma na tua casa, tu sabe o que é que eu estou dizendo. É chato, né? É areia para cá, é pedra para acolá, né? É pó em cima dos móveis, é as coisas que a gente não consegue deixar numa estética legal, né? E aí é tão assim que quando a gente recebe alguém na nossa casa e que a nossa casa está em construção, a gente já se desculpa antecipadamente. A gente diz assim, olha, não repara, é porque eu estou fazendo uma reforma. Não é assim que a gente faz? Assim é a igreja. A igreja sempre vai estar faltando alguma coisa, irmãos. Então eu sei que isso incomoda a gente. Porque a gente gostaria de fazer parte de uma comunidade perfeita. Perfeita, tudo nos seus devidos lugares. Todo mundo bem, todo mundo corretinho, todo mundo certinho. Todo mundo dentro de uma estética esperada pela religião. Mas essa não é a realidade da igreja. A igreja é uma casa em construção. E você e eu também estamos em construção. Nossa vida está sendo construída. Construída em Deus. Para que um dia nós sejamos perfeitos. Nós sejamos referencial. Mas isso não vai acontecer aqui na terra. É uma notícia que eu tenho para te dar. Não vai acontecer aqui na terra. Certo? Então, se prepare que você pode se decepcionar sim com o irmão. Se decepcionar sim com o outro. Certo? Esteja preparado. Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Às vezes as pessoas se decepcionam com o seu irmão. Eu estou falando do irmão da igreja, viu, Daniel? E às vezes a pessoa diz, poxa, mas eu me decepcionei com o irmão, não esperava isso. Ora, não esperava. Nós estamos numa caminhada, nós estamos em construção, como é que você não vai se decepcionar? Paulo diz que nós estamos a caminho da perfeição. Nós não chegamos lá ainda, a gente está caminhando. Portanto, esteja preparado para algo que é fundamental. Eu ainda nem comecei a pregação, viu? Eu estou só na introdução, certo? Mas fique tranquilo, estou abrindo um parênteses para te dizer que eu combinei com o irmão aqui da igreja, que quando eu passar dos 25 ele me avisa. Aí eu paro e depois eu continuo outro dia. Tá bom? Mas fica tranquilo aí. Tá? Só comecei, tá só na introdução. Veja só. Esteja preparado para perdoar. Perdoar. Certo? Fundamento dessa comunidade, dessa casa espiritual é o perdão. Porque o seu irmão, a sua irmã, fatalmente vai errar contra você. Vai te decepcionar. Vai causar alguma coisa que você não vai gostar. E você precisa perdoar. Perdoar a sua falha, o erro. Porque você também não é perfeito. Não é perfeita. Você também erra. Você também comete coisas que desagradam aos outros. Mas vamos voltar agora para o texto, né? Deixa o pastor de falar muito na introdução, senão os irmãos ficam preocupados. Eu queria
me referir a um outro texto, que é um texto emblemático, que até hoje ainda tem um questionamento sobre ele, que é o texto lá de Mateus. Não sei se vocês sabem, mas devem lembrar. Não precisa ler aí, só para acompanhar. É só para você ter a referência visual. Jesus chegou para os apóstolos e disse assim: olha, quem eles dizem que eu sou? E aí começaram, né? Um é João Batista, o outro é isso, aquilo, o outro. Aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem disseste, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. Aí vem a frase de Jesus: eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aí está Hades, mas pode ser traduzido por inferno, não prevalecerão contra ela, ou não vencerão ela. Ainda hoje, para uma discussão, uma dúvida danada, quem é a pedra? Quem é a pedra? É Pedro. Pedro é a pedra onde a igreja está edificada? Ou é Jesus que é a pedra? Há uma discussão ainda. Mas hoje eu quero perguntar aí a Pedro, para tirar a tua dúvida de quem é essa pedra fundamental, em que a igreja está sendo edificada e as portas do inferno não terá poder sobre ela. Se você lembra do relato que nós vemos, Pedro, ele diz que Jesus, ele é a pedra. Ele é que é a pedra, não é Pedro. Pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobre essa pedra está sendo construída a igreja. Gostaria de fazer algumas perguntas a esse e ver o que a gente consegue responder a partir disso. Acho que hoje só vai dar para a gente andar na carruagem. Apenas a primeira pergunta. Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu queria nos fazer, ou fazer a esse texto. Como acontece essa construção? Como é que essa construção se dá? Aqui a resposta. Cristo, a pedra viva, nos faz pedras vivas. Cristo, pedra viva. Pedro, nesses dois versículos iniciais, Pedro, ele usa de uma figura para que a gente possa começar a entender essa construção que é a igreja. Ele usa a figura da pedra. Quando eu li esse texto, quando a gente dá um nó na cabeça. Se você é como eu, vai dar um nó mesmo. Eu fico pensando que é pedra viva. Pedra viva. Mineral vivo, você entender isso. Vegetal é da para entender, né? Eu digo árvore viva. A árvore respira. Pedra viva, o que é isso? Que figura é essa que Pedro está nos dizendo que Cristo é uma pedra viva? Chegando-vos para ele, pedra viva. Que pedra viva? O que é pedra viva? É pedra viva. E na pesquisa que eu fiz, que eu encontrei, foi que pedra viva é aquela pedra
que ela não está no monturo, ela não está na pedreira, mas ela foi preparada para uma construção. Ela tem uma serventia, ela tem uma utilidade, ela não é uma pedra qualquer. Época de grito, construção segura, pedras, não era qualquer pedra, era uma pedra preparada. A gente pode dizer uma pedra polinada. O que o texto está dizendo sobre isso? Está dizendo que nós devemos nos aproximar, é um convite. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, diz assim no início: à medida que você se aproxima dele, a pedra viva, você é utilizado também como pedra viva. Ou seja, eu me torno pedra viva ao me aproximar de Deus. Acontece um processo na nossa vida, irmão. Esse processo de se transformar uma pedra bruta em uma pedra preparada para ser usada na construção. Esse é o processo. Esse processo inclui, em primeiro lugar, aquilo que a gente chama de cortar a pedra, ou separá-la da pedreira. Primeira fase. Corta-se a pedreira. Tem uma outra fase nessa construção, nessa preparação da pedra, que se chama lapidar. É a segunda fase. Lapidar a pedra é melhorar a sua forma. Às vezes, durante o corte, ela sai de nada. E aí, quando ela é cortada da pedreira, ela é mas ainda não está. Ainda tem uma outra fase, que é o polimento da pedra. Ou seja, é tirar tudo aquilo que pode causar algum tipo de corte e acidente naqueles que vão trabalhar com ela. É o polimento. Aí você entenda que às vezes você é paciente. Porque todos nós aqui, ao nos aproximarmos de Jesus, nós vamos passar necessariamente por esse processo. Um processo de transformação de uma pedra bruta, inatura, numa pedra polida. Causa dor, sofrimento, dificuldades, que nós nos tornando pedras preparadas, pedras especiais, pedras vivas para ser usada na construção dessa comunidade que é a igreja. Esse é todo o processo de transformação. Não para só nisso. O texto que nós lemos, eu estou só nos 2 primeiros versículos. O texto que nós lemos diz que essa pedra vai ser edificada, colocada no outro. Ajustando o outro sobre o outro. E o que é que ele faz quando ele ajusta um tijolo sobre o outro? Às vezes, passa de volta. E aí o que é que ele tem que fazer? Novamente, ele tem que quebrar, desbastar, melhorar a forma para que aquele tijolo se encaixe no lugar.
Então esse é um processo contínuo, irmão, que acontece nas nossas vidas. Nós somos tanto preparados para tornar-se pedra viva, como também somos preparados para nos ajustarmos uns aos outros. Eu diria que até é mais difícil. Enquanto nós estamos pedra bruta e somos transformados em pedra viva, esse é um processo individual, pessoal, que cada um de nós passamos. Mas esteja preparado, porque na comunidade, na igreja, você também vai passar por processos de ajuste. E esses são os mais difíceis de vencer. E hoje em dia está tão em voga a tal da individualidade. A individualidade das pessoas tão em voga. A pessoa se incomoda tanto em ser exposta, né? Aí alguém de repente dá uma cutucada maior em você, né? Ou faz você passar por alguma coisa, você já está pensando, rapaz, eu vou sair dessa comunidade, vou pular fora, vou para outra, porque aqui está difícil, eu não consigo me ajustar, ou as pessoas não querem que eu me ajuste aqui. É o que acontece hoje. O processo de ajuste não é fácil não, é difícil, né? É como eu falei no início, é preciso perdão. E é preciso mais do que perdão, é preciso amor. Minha esposa está fazendo um trabalho científico que fala da questão da falta de afetividade do nosso século voltado para a terceira idade. Os idosos estão sofrendo um processo conhecido juridicamente como falta de afetividade. Por isso que são abandonados a Deus. Está fazendo um estudo sobre isso. Tinha um jurista que estava falando, em uma das aulas que a gente estava assistindo, o jurista dizendo o seguinte, que hoje a gente não pode obrigar, a justiça não pode obrigar alguém a amar o outro. Não pode obrigar o filho a amar o pai, mas pode obrigar ele a dar para o pai tudo aquilo que é necessário para que ele subsista uma vida confortável. Muito bem. Só que para nós só é essencial, é necessário, é exigência do reino. Eu não posso só perdoar meu irmão, não. Eu tenho que amar. Se nós não amarmos uns aos outros, nós estamos em pecado contra Deus, contra o Senhor da igreja. Eu não posso só fingir. Fingir é fácil. Dar um tapinha nas costas, me encontrar com o irmão, dizer, oi, tudo bem, beleza, certo? Dar um sorrisinho falso, certo? Cara, Deus está olhando para você. Deus está olhando no teu coração. E o que Ele exige é o que diz a Bíblia. A ninguém devais, a não ser o quê? O que a gente deve ao outro? Amor. Amar. Uns aos outros. É assim que nós somos ajustados nessa construção. Eu vou correr um pouquinho mais. Certo? Esses dois primeiros versículos, Pedro, ele desmonta a ideia de templo e sacerdócio judaico. E, consequentemente, desmonta a ideia religiosa de todas as religiões. Porque toda religião requer um espaço que ele chama de templo para se encontrar com a sua divindade. No caso dos judeus, eles tinham o templo de Jerusalém como lugar que se deveria adorar a Deus. Era ali onde Deus se encontrava. E somente ali. Para os judeus era assim. Até que uma mulher se encontra com Jesus e diz, Senhor, me diga uma coisa, estou com a dúvida. Meus pais adoravam a Deus nesse monte. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus diz, olha, mulher, uma coisa eu te digo, que a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade. Jesus desmonta a ideia de um espaço privilegiado de adoração. Agora, com essa figura, Pedro também desmonta uma ideia que foi criada aí por alguns no passado da igreja como mãe dos fiéis. Essa era a ideia que havia na igreja católica, pode falar assim. A igreja é a mãe dos fiéis. Essa ideia é muito passiva. Mas pastor, o senhor está falando que igreja é mãe de fiéis, mas isso não é mais a nossa ideia. A gente não pensa mais assim. Pensa. Nós pensamos porque nós temos uma herança católica. Nem pense que nós não temos herança católica, não. Temos sim. E em muitas coisas nós agimos do mesmo jeito. A gente pensa que a igreja é mãe. E se a igreja é mãe, eu tenho que pedir para ela, eu tenho que depender dela, eu tenho que receber dela alguma coisa. Essa é a visão que ainda impera muito hoje. A igreja como mãe, supridora das necessidades dos seus filhos. Não é de todo errada essa visão. Não é. Mas eu quero dizer que os reformadores, eles pensaram em uma outra visão de igreja. Igreja como comunhão dos santos. E assim estabeleceram a igreja reformada. E quando eles falam de igreja como comunhão dos santos, está dizendo o seguinte: olha, não existe pessoas especiais nessa construção que é a igreja. Todos são iguais diante de Deus. Não existe mais templo, porque o templo são as pessoas que adoram a Deus. Não existe mais um sacerdote, mas todos são sacerdotes. Isso desmonta a nossa ideia. Desmonta, porque a gente está muito acostumado a esperar do sacerdote. Pedro diz aí nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, que Jesus, a pedra viva, nos chama para ser pedras vivas, para a edificação da casa espiritual. Para quê? Qual é a função que Pedro diz aí nesse texto? Eu vou rever e já terminar. Vocês também estão sendo, versículo 5, estão sendo utilizados como pedras na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse aqui é o sacerdócio universal de todo crente. Todo crente é um sacerdote. Todos em Cristo. Todos nós podemos orar uns pelos outros. Todos nós podemos servir um ao outro com os nossos dons. Deus te deu um dom para você exercer com teu irmão. E aí você fica esperando que alguém venha fazer aquilo que você está vendo. Ah, a irmã fulana faltou na igreja. Eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o diácono, eu vou chamar o presbítero para te visitar. Ora, por que você não visita? Eu não estou dizendo que o pastor não deve visitar. Repare, depois de dizer aí, o pastor Tadeu, né? Não estou dizendo isso, não quero perder meu emprego, né? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que todos nós precisamos servir uns aos outros. Todos nós temos dons. E o dom que Deus te deu é para você usar na igreja, uns com os outros. Não é para 20% da igreja fazer e 80% da igreja ficar de braços cruzados, né? Se alimentando todo domingo e não fazer nada. Essa é uma palavra dura, né, de dizer, mas eu quero dizer para vocês que mais dura que
que é falar, ouvir, é mais dura falar, certo? Porque eu também tenho dom, eu preciso exercê-lo na comunidade. Eu acho que já estourei meu tempo, não foi? Obrigado. Eu vou concluir por aqui. Não terminei o sermão, não. Eu tenho um monte de coisa, mas eu vou concluir com 3 perguntinhas dessa primeira parte. Se vocês me aguentarem, no próximo domingo eu continuo. Se não, aí vocês dizem pro Samuel, não digam para mim diretamente, né? Pode ser que eu me chateie. Aí você diz pro Samuel, porque esse sermão do pastor foi duro, chato, eu não aguento mais ele continuar. Aí o Samuel me diz, aí eu não prego domingo que vem, ele prega, e eu tento no outro domingo que eu tiver a oportunidade. Eu quero terminar com esse desafio. Quais as ações têm caracterizado a sua aproximação de Jesus e, consequentemente, a sua transformação em pedra vivente? Pense sobre isso. Pense. Quais as demolições ou os ajustes precisam acontecer na sua vida para que você se integre à vida da igreja? Tem pessoa que precisa ser demolida a vida para ela entender que a comunidade é importante. Espero que isso não esteja acontecendo com você. Terceiro, quais os dons você reconhece em sua vida e que você os tem exercido no serviço da comunidade? Pense, qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Você tem feito? Se você disser, eu não tenho oportunidade, olha, se você reconhece que tem um dom e quer servir, procure um dos oficiais da igreja, né? A mesa diaconal aceita voluntários, mesmo sem serem diáconos, aceitam, ok, entendeu? Samuel, a bola é para o Samuel, vou passar para ele, né? Ele é o presidente, né? Se alguém tiver algum dom e quer exercer, fala com o reverendo Samuel. O Samuel dá um jeito. É fácil, né? Vamos orar. Eu quero terminar orando com você. Oremos. Soberano e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, pela tua palavra, Senhor, que nos anima, que nos desafia e também nos questiona. Que nós possamos, Senhor, entender a nossa realidade nessa edificação que é a tua casa, que é a igreja, a tua noiva. Deus, no nome de Jesus, te oramos e somos gratos por tudo. Amém.